e durante uma entrevista à Folha, o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, disse que pode haver mais tensão entre os Estados Unidos e o Brasil caso o STF e o governo Lula avancem na chamada regulamentação das Big Techs. Para o diplomata, Lula precisa estabelecer canais de comunicação com o governo Donald Trump para tentar minimizar os possíveis danos. No mês passado, o governo brasileiro criou um grupo de trabalho para debater propostas em torno da censura às plataformas. Esse grupo é formado por técnicos do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União e também da SECOM, a Secretaria de Comunicação. Consta, quero te ouvir aí essa opinião do ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, que diz que o Lula precisa estabelecer melhores canais de comunicação com o governo Lula. É desafio aí, né? O Rubens Barbosa é um diplomata com sensatez, né? E ele está certo nisso, né? Óbvio que tende a impor um clima mais tenso ainda entre os dois países, se o governo Lula for adiante com essa obsessão que ele tem com o controle das redes sociais, que, aliás, casa com os interesses da velha imprensa, né? Eu digo interesse aqui porque eu não acho que seja tanto ideológico, é mais uma ameaça ao falido modelo de negócios deles, né? Então, nesse sentido, a gente vê editoriais aí de grandes grupos de comunicação aplaudindo essa sanha, esse empenho de censura do governo Lula. Agora, eu, cá entre nós, não acho, não vejo, e acho que no fundo, o diplomata também não, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de, por bom senso ou por críticas sensatas, um governo com o perfil do Lula recuar. Eu acho que ele vai tentar levar isso adiante. A minha esperança é que o centrão fisiológico se dê conta da ameaça que isso representa para o próprio país e para as suas galinhas dos ovos de ouro, que estariam, então, em risco, avançando esse projeto totalitário de poder do PT. E, claro, a própria reação dos Estados Unidos nessa tensão, né? O governo americano está se mexendo, essa é uma das pautas mais sensíveis. O governo Trump já declarou guerra a todos os censores do mundo, na Europa também tem lá alguns indo por esse caminho, e no caso do Brasil em particular, ele está olhando com muito carinho, muita atenção o que vem acontecendo aqui, porque o Brasil virou uma espécie de quintal, de laboratório dos censores globalistas do mundo todo. E teve, ao que tudo indica, a intervenção direta do próprio governo americano nas nossas eleições, por meio de USAID, Biden mandando gente emissários do Deep State, né, Pentágono, CIA e companhia, mandar recados. Então, eles estão convencidos de que é preciso reverter isso que foi feito, e uma das formas de fazê-lo é aumentar bastante a pressão em cima desse governo. Então, eu conto com isso, inclusive nós temos outras pautas aí para falar de Alexandre de Moraes, de cidadãos americanos perseguidos, né? É mais ou menos por aí. Acho que acabou a palhaçada, para fazer a ponte com a pauta anterior, né? Acabou a palhaçada, e uma das frentes de batalha onde acabou a palhaçada é na tentativa de censurar não só cidadãos do próprio país, como americanos, né? Então, os Estados Unidos entenderam que isso, cedo ou tarde, vai ser importado para o seu próprio país, e eles não estão dispostos a brincar disso, não. Silvia, a gente sabe que a defesa da liberdade de expressão é um tema bastante caro para esse governo dos Estados Unidos, agora com Donald Trump. Agora, falando de Brasil, de Brasília, temperatura, como é que você enxerga para este ano de 2025 uma possível discussão aí da regulamentação das redes sociais em parceria, né? Falando consórcio aí, governo Lula e Supremo Tribunal Federal? Bom, por meio do Legislativo, que é onde se cria a lei, é a Casa das Leis, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, nosso sistema bicameral, né? É o legislativo, ou seja, é dali que a lei deve sair. Dali não vai sair lei nenhuma. Já tentaram, aliás, o PL 2630, ele é de 2020, mas foi encampado pelo ministro Alexandre de Moraes, pela base do governo Lula, quando o governo era um pouquinho mais forte do que é hoje, em 2023. Todo governo tem um pouco mais de força no primeiro ano, depois de ser eleito. Quando ele cruza a metade do mandato, ele tende a perder força no legislativo, porque, claro, a negociação fica mais dura, a queda de braço com deputados e senadores tende a se intensificar. Esse governo não tem base, não tem voto, não vai aprovar nada.
pode esquecer. Dentro do Congresso Nacional não passa um projeto de censura, de cerceamento de liberdade, quando o país está diante de um debate cada vez mais maduro pela anistia dos presos do dia 8 de janeiro. Isso é uma pauta que amadureceu no país. Acho que todo mundo já entendeu o que é que aconteceu no Brasil e todo mundo sabe que essas pessoas que foram presas não podem mais ser massacradas e que a censura é o primeiro passo para a privação de liberdade, que é a ponta final, e essas pessoas, infelizmente, sofreram as consequências mais duras. No Congresso não vai passar. Agora, se o Supremo Tribunal Federal decidir, como tem feito nos últimos anos, legislar, aí pode ser que eles consigam emplacar alguma coisa. Mas isso não tem respaldo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai defender a liberdade. E agora, com um aliado, quando olha para cima do mapa, quando olha para o norte e vê o que está acontecendo na maior nação do planeta, ela tem não só um aliado, mas também alguém inspirador.